Boa tarde a todos, participantes do canal PFF Preparação Física no Futebol. Com vocês, William Schmidt, preparador físico. É com muita satisfação que hoje eu apresento um excelente profissional que desde os anos 2000 já trabalha na área de esportes, né? Trabalhou também em outras áreas além do futebol, como o boxe. E em 2005, regressou ao futebol, o Rodrigo Nader, né, paulista. Hoje o professor Rodrigo, então, trabalha no São Paulo Futebol Clube, onde já trabalhou no passado, também depois algumas passagens por algumas equipes paulistas como Corinthians e Seleção de Mianmar. Então também tem uma experiência profissional no exterior e com uma seleção. Então é muito válido. Tenho certeza que o professor irá acrescentar muito nossos conhecimentos. Ele é especialista em treinamentos funcionais, preventivos e recuperação de atletas também. Hoje, Rodrigo atua na categoria de base do São Paulo e o professor vai nos contar de suas experiências, seu trabalho de base, a preparação física no futebol de base. Com vocês, professor Rodrigo Nader. Olá a todos, sou Rodrigo Nader, preparador físico das categorias de base do São Paulo Futebol Clube. E hoje, a convite do canal PFF, Preparação Física no Futebol, e meu amigo William Schmidt, vim falar um pouco sobre treinamento funcional e treinamento físico para as categorias de base. Bom, meu trabalho como preparador físico, ele começou lá em 2001, logo depois que eu me formei na Faculdade de Educação Física. Comecei a fazer minha pós-graduação em treinamento esportivo, já trabalhando e focando no futebol, e principalmente no trabalho de força, que era uma atividade e uma espécie de treino que já me atraía desde aquela época. E comecei a me especializar nessa área, sempre visando esse trabalho de força, acreditando que a força é, se não a única, a principal capacidade física. Por que eu digo isso? Porque através da força, eu tendo força, eu consigo trabalhar velocidade, resistência, agilidade, flexibilidade, enfim, todas as nossas valências físicas a partir da força. Então, acreditando nisso, eu comecei a buscar novos conhecimentos, além da pós-graduação, cursos fora do país, cursos aqui dentro também, com grandes profissionais da área, como, por exemplo, Antônio Carlos Gomes, e fui me preparando para atuar no futebol. Comecei a trabalhar em clubes pequenos inicialmente, né, como a maioria de nós, como preparador físico, sub-15, sub-17. Em 2005, final de 2005, eu fui para o São Paulo Futebol Clube num programa de estágio. Fiquei lá durante quase 10 meses e a partir dali eu tive um crescimento muito grande e fui buscar meu espaço em outros clubes também. Paralelo a isso, eu tive a oportunidade de fazer também com o Antônio Carlos Gomes um estágio no Atlético Paranaense, em 2002, e comecei a buscar espaço dentro do futebol. A partir daí, fui para outros clubes, como o Nacional, Flamengo de Guarulhos, Sport Clube Corinthians, e fui também trabalhar na seleção de Mianmar, um país asiático, onde fiquei por um ano trabalhando na seleção principal. Todos esses trabalhos, eles foram sempre baseados nesse trabalho de força e o trabalho funcional, né, que a gente sempre procurou aplicar nos clubes, independente se a gente tinha material ou não. Isso é uma coisa que o treinamento funcional ele favorece, por nós podermos usar um pouco material, a gente não precisa de tanto material para isso. E o que é fundamental é a gente entender o processo do treinamento, entender o que nós queremos atingir com nossos atletas, independente das categorias que eles estão. Se eu quero trabalhar no sub-15, se eu quero trabalhar no sub-17, no sub-20, no profissional, eu preciso primeiramente entender qual categoria eu estou trabalhando, o que essa categoria necessita, quais são as prioridades dessa categoria, respeitar o desenvolvimento físico dos atletas. Principalmente nas categorias de base, nós temos uma variação muito grande de maturação. Nós temos garotos de 15 anos que não estão nada maturados
e garotos dos mesmos 15 anos que já têm um corpo praticamente formado, já a estrutura física de um adulto. Então, nós precisamos sempre buscar o que é melhor, principalmente para esses atletas. Saber equilibrar esse trabalho. E através do treinamento funcional, eu acredito que seja a maneira mais fácil e correta de se trabalhar. Por quê? Através do treinamento funcional, eu não preciso botar muita carga para ele trabalhar, para ele carregar. E eu também não prendo o padrão de movimento dele a máquinas, por exemplo, de musculação ou aparelhos que têm um movimento já biomecânico já estabelecido. Então eu consigo sim corrigir as deficiências dos atletas, principalmente nas categorias sub-14 e sub-15, onde o atleta ainda apresenta algumas deficiências, desequilíbrios musculares naturais do desenvolvimento dele, principalmente a estabilidade de valgo, né, o valgo dinâmico. Através dos trabalhos funcionais, que eu posso usar com acessórios ou mesmo sem acessórios, eu posso equilibrar essa musculatura e preparar o atleta para as competições que ele vai enfrentar. Depois de entender o que eu quero com o treinamento e com a categoria, eu preciso preparar e entender como vai ser o trabalho junto ao treinador, né? Como vai ser o trabalho para as competições, para essa categoria. Então, sempre tendo em entendimento que eu preciso ter uma boa relação e um bom entendimento do preparador físico e do treinador, eu desenvolvo esse trabalho, visando principalmente hoje como o futebol, ele está assim, com muita velocidade, com força. E aí eu queria fazer um parênteses aqui, que eu não estou, quando eu falo força, eu não quero dizer tamanho. Eu faço sempre uma comparação e uma distinção grande entre força e tamanho. É uma coisa que a gente tem que entender e deixar claro. O importante é sim um atleta ser forte, mas o tamanho dele, ele tem muita massa muscular. Ele não precisa ter muita massa muscular, ele precisa saber usar a massa muscular que ele tem. Ele precisa sim ter força e uma força funcional, que a gente chama, para conseguir se locomover, para conseguir acelerar, desacelerar, mudar de direção, N vezes que forem necessárias no jogo, que ele consiga fazer isso no mesmo nível. Ou, naturalmente, com o passar da partida, que caia muito pouco esse nível, que ele consiga se manter nesse nível. Então, a gente sempre conversa, né, nos bate-papos de preparadores, que o importante e o foco não é pensar no tamanho do atleta, e sim na força dele. Então, entendendo que a gente precisa deixar o atleta equilibrado muscularmente, e tendo essa força funcional para executar as funções determinadas pelo treinador e pela competição, a gente entende que fica muito mais fácil trabalhar com esse atleta. Então, normalmente, a gente procura fazer 2 a 3 sessões, dependendo da categoria. Então, nas categorias menores, sub-14, sub-15, a gente procura fazer 2 sessões desse trabalho de força e prevenção, né? Que é a parte que, quando a gente fala em força, eu particularmente nem aplico e nem uso, por exemplo, barras nas costas dos atletas. Eu começo a introduzir isso só no segundo semestre do sub-15, porque eu nos trabalhos procuro usar anilhas, pesos, enfim, mini bands, todos os acessórios que a gente tem acesso, se forem possíveis, mas com poucas cargas. Então, e através de, por exemplo, o meu atleta segurar uma anilha em vez de apoiar uma barra nas costas, ele faz um fortalecimento de core, fortalecimento lombar, né? Então, no caso, o core que engloba tudo isso, né? Região glútea, lombar e abdominal, estabiliza bem o valgo, que é um ponto importante que eu já citei aqui, e a gente prepara esse atleta para trabalhar com o movimento, que isso é uma coisa importantíssima, principalmente não só nessa categoria, mas em todas, ele entender que ele está sempre em movimento, não são exercícios estáticos, não são presos a máquinas ou presos a movimentos robotizados. Então a gente aplica esse trabalho respeitando o padrão de movimento e, se necessário, corrigindo para que esse atleta tenha um melhor desempenho.
A partir do sub-16, 17, 20, a gente já, obviamente, consegue aplicar um pouco mais de força. Naturalmente, os atletas têm um ganho de massa muscular já mais considerável, a maturação deles já está um pouco mais avançada. Então, a gente já consegue aplicar e eles já têm estrutura para trabalhar com barras, com um pouco mais de sobrecarga, né? E sempre pensando no movimento, sempre pensando em aplicação de força, sempre pensando em direcionar essa força para uma função dentro de campo e principalmente para que a gente possa evitar lesões, a gente deixa esse corpo forte e equilibrado. Então, pensando sempre nisso, como eu já falei do core, eu vou aproveitar aqui para falar dos 3 pilares que eu acredito que são os principais pilares para que eu trabalhe esse equilíbrio, né? Que é o core, como eu já falei anteriormente, o fortalecimento do core, a propriocepção para a preparação das articulações e do movimento para alguns tipos de impacto e instabilidades, e a força, né? A força propriamente dita, a força funcional, a força aplicada a um movimento. Então, pensando nesses 3 conceitos, nesses 3 pilares, eu consigo entender o processo de treinamento funcional e a partir daí aplicar os movimentos e os exercícios. Eu não gosto muito de engessar os trabalhos, eu gosto de trabalhar com uma variação de movimentos desde que o atleta aprenda a fazer esses movimentos. Então, inicialmente a gente começa com séries repetitivas, claro, executando por semanas exercícios muito parecidos ou até mesmo iguais, para que eles aprendam a executar os movimentos, e a partir daí a gente começa a aplicar outros tipos de trabalho. Mas isso vem do 14 a gente passa para o 15, do 15 para o 16 e assim por diante. Sempre aplicando, como eu falei, o movimento no trabalho de força. Tá? Entendendo como ser feito isso, já é meio caminho andado para a execução do trabalho, né? Então, a gente consegue não sobrecarregar os atletas, claro que aí os preparadores físicos que já têm um pouquinho mais de experiência, os que estão começando, vão aprender vão dosar essas capacidades conforme as competições que a gente disputa, né? Se você tem um jogo por semana, você consegue fazer 2 treinos. Se você tem 2 jogos por semana, em alguns momentos, talvez você tire, ou talvez você faça só um preventivo. Mas é importantíssimo que a gente entenda que esse trabalho de força, e repetindo, força, não preocupar com o tamanho, mas sim a força funcional do atleta, ele é fundamental para que esses atletas tenham bons rendimentos, consigam executar suas funções dentro de campo, se machuquem pouco e tenham um bom rendimento no decorrer da sua temporada. E principalmente para as categorias de base, uma coisa fundamental, nós estamos formando atletas, né? Independente de nós, não vou entrar aqui no mérito se são muitos ou poucos que se formam, a gente sabe como é difícil, mas eu estou levando em conta assim, que a nossa formação de atletas ela é fundamental e a nossa importância é fundamental nisso. Então é importante que a gente prepare atletas que não se machuquem, atletas que cheguem bem no sub-17, que cheguem bem no sub-20. Por isso a importância e a atenção que a gente tem que ter nas categorias menores, né, sub-14, eu estou falando por enquanto do sub-14 e do sub-15, para que a gente tenha essa atenção especial com eles, para que eles cheguem bem no 16, cheguem bem no 17, porque eles estando bem, sabendo aplicar os movimentos, sabendo aplicar a força deles, a gente já dá um trabalho mais fácil também para subsequência disso. A gente vai só começar a aplicar um pouco mais de força direcionada para a categoria, aplicando sim um pouco mais de força para talvez um aumento de massa muscular, que naturalmente vai vir também com uma alimentação, com descanso, com sono, enfim. E a partir daí a gente sempre pensar em atletas que não se machuquem, ou que se machuquem pouco, ou que se tiverem alguma lesão que ela não seja muscular, que ela não venha a trazer uma sequela para esses atletas. Então, eu acho que o recado mais importante é a gente entender esses conceitos. Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que eu tenha esclarecido algumas ideias, e fico sempre à disposição, não só do canal, como de todos, para qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de troca de experiência. Acho que é muito importante. Então, um grande abraço a todos, espero que tenham curtido a conversa, o vídeo, e até a próxima. Bem, excelente a participação do professor Rodrigo,
no nosso canal PFF. Então é muito importante profissionais que estão iniciando no futebol, trabalhando em base, ou até mesmo no profissional, ouvir os relatos de profissionais que trabalham na base, como é o trabalho, o dia a dia, a diferença, né? Porque a categoria de base é totalmente diferente. Então, são atletas que estão iniciando, temos fases sensíveis de desenvolvimento, então um planejamento totalmente diferente de um futebol profissional. O professor Rodrigo também trabalhou seleção de Mianmar adulta, então trabalhou com profissional também e nos relatou a diferença que é trabalhar com futebol de base e futebol profissional. Então, muito feliz com a participação do professor Rodrigo no nosso canal PFF. É mais um grande profissional que nos ajuda e nos traz mais conhecimentos e sabedoria na nossa área. E eu convido o professor a participar novamente do nosso canal nas próximas abordagens. Obrigado a todos.